Então, a gente vai estar abordando hoje o tema da conferência, que é assistência social, dois pontos, direito do povo com financiamento público e participação social. E aí a gente vai ampliar mesmo o debate. Depois desse vídeo eu vou deixar disponível, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal, vai ficar disponível no meu perfil aqui do Instagram, mas vai também ficar disponível no YouTube, no meu canal no YouTube, André Doria Consultoria, youtube.com/André Doria, Doria com I, consultoria, tudo junto. Aí você entra lá no meu canal que tem bastante conteúdo também. Então, sem mais delongas, deixa eu só agradecer ao pessoal que entrou aqui na plataforma e está falando comigo. Então, tem a Adriele, tem Ednusa, Érica, Flávia, Cati Lúcia, Leidiane, Maria das Graças, Marisa, Paula, Priscila, Secretaria Municipal, SEMESC, deve ser alguma coisa, Social e Cidadania, alguma coisa assim. Valderli, Amanda, Edinalva, Rosiene, Sandra Cunha, Tamires, aqui no Instagram, Elaine, Jaqueline, Jascancado, Elaine Jesus, Elaine Silva, Juan Dória, Jussi Monteiro, Elis, minha sogrinha, Selma, Rosinei, Ronise Reis, Rosângela Teobaldi, Roberto Pereira, Anise Aquino, Angélica, Silvani, Márcia, Karine, Luciana, Lilian. Bom, um monte de gente por aqui, venham chegando, sejam bem-vindos e vamos partir para a nossa palestra, né? A nossa palestra hoje, a gente vai falar sobre o tema da conferência. Eu vou tentar inverter a câmera para vocês poderem acompanhar, então vocês vão parar de me ver e vão passar a ver o conteúdo. Então, segura só um pouquinho aqui, deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver se foi. Pronto. A ideia é que a gente consiga falar com todo mundo, que todo mundo possa acompanhar. Todo mundo possa acompanhar. Então, aqui eu consigo visualizar quem está online e eu consigo visualizar também o chat de quem está falando aqui no grupo. Então, a Semesc está dizendo que é Santa Cruz da Vitória. Show de bola! É o Reinaldo de Santa Cruz, na Bahia, que está por aqui. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Mas vamos ao tema. A conferência esse ano ele vai trabalhar com três eixos, apenas três eixos. E qual a lógica dos três eixos? A gente vai debater assistência social como direito, no eixo 1, cofinanciamento público, no eixo 2, e participação social, no eixo 3. E aí eu preparei a palestra de hoje também pensando nessa contextualização da gente entender o porquê de defender a assistência social como direito, da gente entender o porquê da importância do cofinanciamento público e também a ideia da participação social, de entender por que a participação social é importante. Então, a gente tem aqui, na assistência social, a gente tem um resgate histórico que eu preciso fazer, né? O primeiro ponto que eu preciso trazer é a política de assistência social no modelo que nós vivemos hoje, no modelo que é executado hoje, ele é algo muito recente, né? Algo que tem bastante organização, bastante material, mas ela é muito recente. E a gente precisa entender como foi que a política de assistência social se desenvolveu ao longo do tempo para poder entender o porquê é importante resguardar a assistência com direito. Por que é importante a gente sempre frisar a assistência com direito? E aí, a ideia de assistência com direito traz para a gente a seguinte perspectiva.
Primeiro, a assistência e serviço social, a política de assistência e serviço social se confunde muito no Brasil. E essa confusão, ela se dá principalmente por conta do modelo do serviço social construído, né? A primeira escola de serviço social, a primeira faculdade de serviço social, ela foi o Centro de Estudos da Ação Social, de Ação Social. Isso em 1936, lá vinculada à Igreja Católica, com a ideia do neotomismo, né? E essa é uma corrente filosófica que foi implementada na Igreja Católica e que trouxe para o serviço social a perspectiva de construção de um modelo organizado de caridade, de benevolência, de auxílio às demandas que começavam a surgir no Brasil naquele período. No Brasil naquele período. Então, deixa eu pausar o compartilhamento da tela aqui rapidinho. Deixa eu sair aqui e deixa eu... Vídeo e... Stop. Vídeo. Deixa todo mundo mudo, que aí para de dar eco e a gente volta para a aula. Beleza. Então, dentro dessa perspectiva, note que esse processo de construção de serviço social, ele vem pautado pela ideia da caridade, da benevolência, e o neotomismo, inclusive é por isso que eu coloquei a ideia do neotomismo, ele tem uma perspectiva muito forte voltada para a educação familiar e moral. O neotomismo traz para o serviço social a ideia de conseguir contornar as dificuldades relativas à implementação do processo de industrialização brasileiro, um processo que aconteceu de forma tardia, e esse processo de educação tardia permitiu ou possibilitou ou trouxe para o serviço social a perspectiva de agir com base na caridade. Inclusive, o neotomismo, que vem de São Tomé de Aquino, né? O tomismo nasce com São Tomé de Aquino, quando ele pauta a ideia de utilizar a filosofia como forma de confirmar a fé, de confirmar os preceitos cristãos, né? Os preceitos da Igreja Católica. O neotomismo retoma essa discussão, trazendo também a perspectiva de um processo de construção mais amplo. A namorada de Eric, olha, a cunhada de Daphne. Um processo mais amplo. Esse processo mais amplo, ele implica também no processo de organizar. Ela dizendo pra gente. Algum microfone está estourando, mesmo depois de colocar no mudo. Agora eu vi que ela respondeu aqui, botou. Pronto, agora eu acho que parou. Então, essa perspectiva é a perspectiva que traz para a gente. Camila, não toca no botãozinho que tem um microfone e com um traçozinho, senão sua voz vai sair aqui no meio da nossa palestra. Tá? Beleza, obrigado. Então, o que a gente traz? O que a gente traz para esse momento, para o serviço social, é justamente essa perspectiva de assentar justamente para a perspectiva de organizar a pobreza, organizar as demandas, as expressões da questão social para apaziguar os ânimos e manter a classe trabalhadora sempre subalternizada, sempre oprimida, sempre à mercê do que o Estado tinha, do que o modelo capitalista tem para a gente. A segunda etapa é a construção da Legião
Brasileira de Assistência, a LBA. A LBA foi criada em 1942 por Darcy Vargas, a primeira dama, né, a esposa de Getúlio Vargas. Foi criada inicialmente como uma entidade da sociedade civil, inclusive com financiamento da Associação do Comércio e da Associação dos Industriais da época, e se tornou uma fundação pública em 1969, passando então a ser a responsável pela execução de uma série de ações públicas voltadas para a população. Quando criada, ela tinha como objetivo atender as famílias dos pracinhas brasileiros que foram para o processo de Segunda Guerra Mundial, e alguns não voltaram, né, faleceram, morreram durante a guerra, outros voltaram mutilados, e aí havia a necessidade de atender às demandas que estavam presentes na sociedade para também as famílias, né? Principalmente com relação à questão de prover as famílias dos pracinhas. Então, com relação a isso, criou-se a LBA. Depois a LBA ela muda de perspectiva quando ela se torna uma fundação pública em 69. Aí nós já estamos falando dentro do período da ditadura militar e dentro de um período em que o desenvolvimento brasileiro se amplia, né? Processo de construção de Brasília, processo de mudança na capital, a lógica de organização do Estado muda. A gente vê um processo de mudança também no capitalismo, né? A gente teve um processo de industrialização tardia, e esse processo de industrialização tardia começa a mudar para o capital financeiro, para uma nova forma de lidar e de cuidar, dos recursos, né? Então, uma nova forma do capitalismo no Brasil. Isso tudo aumenta as expressões da questão social, aumenta os bolsões de pobreza, aumenta a necessidade de intervenção estatal, e por isso, em 69, há esse processo de transformação em fundação pública para atender essas demandas. Mas note que ainda não tem a percepção de que o acesso aos serviços ofertados ele é um direito. Até então, até esse período, o que se vivencia é a perspectiva de que esse é um processo de favor, de benevolência, de caridade, de ações não continuadas, de construção de programas, projetos que não articulam com a realidade, que não se articulam com as necessidades, e que também não introduzem uma continuidade nas ações que são previstas. Então, tudo isso tem interferência direta no processo de percepção do que é a política de assistência. Por que é que eu estou falando isso, né? A LBA ela foi extinta em 1995. Isso já dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, no primeiro ano, na verdade, do governo Fernando Henrique Cardoso. E a política de assistência, esse processo de transição democrática que acontece a partir do movimento de redemocratização do Brasil, ele traz para a gente a perspectiva de trabalhar a política de assistência social como direito. Então, a Constituição de 88 estabelece como direito elencado a assistência social sendo elencada ao lado da previdência social e da saúde, como políticas públicas da Seguridade Social, né, formando o tripé da Seguridade Social. A previdência como contributiva, mas a previdência não é uma novidade, porque já vinha de outras constituições, né, não é novidade. O que é novidade nessa nova Constituição é a presença da assistência social como direito e não mais como caridade, não mais como vocacionado para o bem, como antes era estabelecido. Só que esse processo de transição, ele foi um processo de transição que acontece legalmente, mas não acontece
no processo de organização do Estado. Tanto é que até 95 a LBA ainda estava presente, né? A Constituição foi aprovada em 88. Pós-Constituição, havia necessidade de implementar, ou de elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social, num prazo de 6 meses, para ser apresentada para a Câmara de Deputados Federais e, posteriormente, para o Senado, e para, assim, ser sancionada. Então, o Executivo, o Poder Executivo, era o responsável pela elaboração, mas não tomou para si essa elaboração. Note que, como esse processo de transição democrática foi bastante forte, uma perspectiva de mudança estava muito forte, muito latente dentro da Câmara de Deputados e do Senado. E essa concepção de mudança, ela se demonstrou também no processo de construção de uma lei orgânica da assistência, de um projeto de lei para Lei Orgânica da Assistência pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Deputados Federal, que foi aprovado nas votações na Câmara e depois foi aprovado também na votação do Senado. Então, notem, o governo não tomou para si essa responsabilidade e o Legislativo tomou, construiu e votou, só que foi vetado pelo então presidente José Sarney. Então, Sarney, em 89, ele veta o projeto de lei que seria a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esse processo fica parado e ele só volta a ser fomentado em 93. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, ela é de 93. E todo esse processo, ele demonstra como a nossa cultura fica enraizada ainda na perspectiva do favor, né? A política de saúde, a Lei Orgânica da Saúde, ela foi aprovada, foi apresentada pelo governo federal e foi aprovada em 90. A da assistência social, de forma tardia, foi aprovada em 93. Então, note. Só que, como eu falei antes, a LBA, ela ficou até 95, né? Então, ela existia até 95, quando ela foi extinta. Então, dentro desse processo, nós não tivemos de forma viva, de forma nítida, a presença do Estado como propositor da construção da política de assistência social como direito. E a gente tem uma lacuna de 93 até 2004, quando a Política Nacional de Assistência é aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência, e no ano seguinte, a norma operacional básica do SUAS, ela é aprovada e dá aquilo que já existia na LOAS efetividade. A LOAS já trazia para a gente, desde 93, a necessidade de um sistema único de assistência para a execução dos serviços voltados para o atendimento à criança, à família, a idosos, a pessoas com deficiência, a quem dela necessitar, como a própria política já vinha estabelecendo, como a própria legislação já estabelecia. Mas só a partir de 2004 é que nós conseguimos ver isso sendo colocado efetivamente em prática. Esse processo é um processo que é verdadeiramente demorado. Só, note, 11 anos depois da aprovação da LOAS, a gente tem efetivamente uma política nacional de assistência social que conversa, que dialoga com a necessidade da construção do Sistema Único de Assistência Social, que é efetivado e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência em 2005. Aqui eu cito alguns documentos que são importantes dentro desse processo de construção do que nós vivenciamos hoje enquanto política de assistência social. E aqui eu ressalto a NOB de Recursos Humanos, que é de 2006, e é a partir dessa NOB que começam a ser realizados os concursos públicos para provimento de cargos na política de assistência social. Até então, a gente não via como isso podia ser realizado. A tipificação, que traz para a gente todo um detalhamento de quem é o nosso público, de como nós devemos nos portar
quais são as garantias que nós devemos ofertar, assegurar para os nossos usuários, quais são as aquisições que nós esperamos e qual é o retorno esperado, né, dentro do processo de construção de cada serviço, de execução de cada serviço, né? Então, a tipificação em 2009 é outro ponto importante. E eu cito também a Lei do SUAS, a 12.435, porque é a lei que vai incluir o Sistema Único de Assistência Social, como nós conhecemos, dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, ela passa a vigorar com um texto novo, incluindo os equipamentos, incluindo as proteções social, os níveis de proteção, incluindo a vigilância socioassistencial, incluindo a garantia de direito, incluindo as instâncias de deliberação, como o CIB e CIT, CIB, Comitê Intergestor Bipartite, CIT, Comitê Intergestor Tripartite, e conferências nacionais, conferências estaduais e municipais, e conselhos nacional, estadual e municipal, como processo de organização. Lá também salienta a importância da presença e da existência do colegiado de gestores municipais e do Fórum Nacional de Gestores Estaduais da Política de Assistência. Então, aqui, nessa lei, a 12.435, nós temos a alteração da LOAS para incluir tudo aquilo que nós vivenciamos diariamente na execução da política de assistência social. Então, o que eu quero frisar aqui é que, quando a gente vai falar sobre o processo de assistência social como direito, é algo relativamente novo, é algo que tem pouco tempo de vida, de existência. É uma concepção que ainda sofre muito. A política de assistência social ainda é vítima de muito preconceito. Os beneficiários, os usuários da nossa política são vítimas de preconceito. Vira e mexe, a gente ouve alguém falar que o Bolsa Família criou uma série de desocupados, de pessoas que não querem mais trabalhar. Só que o que aconteceu é que a política de assistência e a política de transferência de renda do Bolsa Família oportunizou para as famílias a possibilidade de escolher se vai ou não ser subjugado através de um pagamento mísero pelo seu trabalho. Essa população majoritariamente trabalhava nas casas como empregada doméstica, ganhando 10, 20 reais quando ganhava. Muitas vezes havia até a troca por alimentos. Então, não havia verdadeiramente remuneração ativa, remuneração digna para essa população. E aí é muito fácil para quem era da classe média, que pagava 20 reais e dizia que tem uma empregada, e agora com a lei da empregada doméstica é obrigado a pagar um salário mínimo, é obrigado a dar férias, é obrigado a pagar 13º, e não tem mais como a classe média tem empregada, dizer que o Bolsa Família criou um bando de desocupados, um bando de pessoas que não quer nada com a hora do Brasil, né? Então, essa não é a verdade, né? Quem vive de mamata e de mamata há bastante tempo é o presidente da República e a família do presidente da República, né? Afinal de contas, desde que ele foi expulso do Exército, já vivia às custas do governo quando era do Exército, e agora 30 anos de política vivendo às custas do nosso dinheiro, né? Do contribuinte. O cofinanciamento. Então, a gente fechou aqui o eixo assistência social como direito, lembrando que é importante a gente frisar a perspectiva do direito, porque vai de encontro a uma cultura que está estabelecida de que pode-se tratar a política de assistência da forma como quiser, fazendo ou não fazendo os serviços que são obrigatórios, e uma forma que tem sido muito utilizada para fragilizar a execução da política de assistência é a construção de projetos paralelos, né? Então, a gente vê, por exemplo, o programa Criança Feliz, que não é um programa com ações da política de assistência social, é um programa com ações da política de saúde, né? Afinal de contas, eles fazem um acompanhamento do desenvolvimento físico e motor de crianças e do processo de gestação das gestantes.
Então, não tem nada a ver com desenvolvimento, com a garantia da autonomia das famílias, muito pelo contrário, né? É uma lógica totalmente inversa. E ainda acaba retirando o recurso para a execução dos serviços que garantem a autonomia da população. Então, essa é uma forma, né? Foi lançado recentemente também um outro programa voltado para a atenção à pessoa idosa, né? Então, assim, a gente vai voltando a ver a fragmentação das execuções e a não necessidade de continuidade, né? Porque como é programa, o programa pode ser extinto. O programa é um programa de governo, não é um programa de Estado, não é uma política de Estado. A assistência social, como nós garantimos hoje, é uma política de Estado. Tem legislação própria específica que determina o que pode e o que não pode ser feito e como ser feito, né? A outra forma de fragilizar é o cofinanciamento, né? E com relação ao cofinanciamento, primeiro, a importância de a gente frisar que a obrigação do cofinanciamento ela se dá nos 3 níveis, né? Então, o governo federal, e inclusive é o que eu falo aqui no papel, né? É a responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios fazerem um cofinanciamento para a execução da política de assistência social e é uma obrigação garantida pela Constituição Federal e pela Lei 12.435, que altera a LOAS, né? Então, a LOAS traz para a gente a obrigatoriedade de participação do Estado. Tanto é que quando nós vamos descrever os equipamentos CRAS e CREAS, nós colocamos, né, unidade pública estatal, né, porque é uma unidade do Estado, né, Estado enquanto conceito, não enquanto ente, né? Então, o município tem sua responsabilidade, o governo federal tem sua responsabilidade, os estados têm sua responsabilidade, e o que nós estamos vivenciando, tanto por parte de alguns estados quanto por parte do governo federal, os estados, a grande maioria deles, não havia esse processo de construção do cofinanciamento. Não são todos os estados que têm cofinanciamento estabelecido em lei. Não são todos os estados que têm, por exemplo, a lei do SUAS estadual. Não são todos os municípios também que têm a lei do SUAS municipal. E essas são leis que são extremamente importantes para o processo de afirmar a política de assistência social como uma política garantidora de direitos. Então, dentro dessa perspectiva, nós visualizamos a importância de ressaltar o papel dos estados também no cofinanciamento, né? Eles não podem continuar se esquivando da sua responsabilidade. E o governo federal, o que acontece hoje, via de regra, é que os municípios são totalmente dependentes dos repasses realizados pelo governo federal. E aí, quando o governo federal não faz esse repasse, a gente acaba sofrendo para dar continuidade na execução. Então, a gente vê que os atrasos que estão acontecendo, né, e isso já vem desde 2016, né? A partir de 2016, nós tivemos um processo de cortes no orçamento, né? Foi aprovada a PEC, que congela os investimentos nas políticas públicas, e com o congelamento do investimento nas políticas públicas, nós passamos a vivenciar, nós passamos a identificar o contingenciamento da remessa, do repasse desses recursos. Então, a gente passou a receber a conta-gota. Só para vocês terem noção, nós estamos em agosto e muitos municípios ainda não receberam a parcela 5 referente ao PAIF. Então, notem, a parcela 5 é referente ao mês maio. E até agora a gente não recebeu, a gente já está entrando em setembro, né? Então, a gente está sofrendo com uma série de cortes, contingenciamento, né? Esses cortes, eles estão se aprofundando agora em 2019, principalmente por conta da política do troca-troca, né? Você vota, você faz uma ação que eu quero, como foi agora a compra de votos para aprovação
da reforma da Previdência. Então, o que ficou estabelecido foi a compra de votos, né? E para essa compra de votos ser efetivada, houve a retirada de recursos tanto da educação quanto da assistência na casa de R$ 1 bilhão para pagar os deputados, para liberar as emendas parlamentares para os deputados. Então, quando esse eixo vem à tona na conferência, é porque nós precisamos discutir cofinanciamento público e porque nós precisamos verdadeiramente assegurar que o cofinanciamento aconteça nos três níveis de gestão, nos três níveis, né, nas três unidades, nos três níveis federativos, né, na União, nos governos estaduais e no governo municipal. Participação social. Bom, para participação social, a ideia é que a gente construa espaços e alternativas de fortalecimento dos espaços de participação. Nós temos alguns espaços já estabelecidos de participação, como os conselhos de assistência, as conferências de assistência social, mas nós precisamos ir para além desse processo. Nós precisamos nos atentar também que a participação de usuários e trabalhadores é extremamente importante e é extremamente salutar, né? O processo de construção da participação, né, do controle social no SUAS, ele vem se estabelecendo através de conquistas, né? Nós tivemos a primeira conquista foi a inserção dos usuários, a segunda conquista foi a inserção dos trabalhadores, né? Porque muita gente via trabalhador da assistência como governamental. Só que note, principalmente nos municípios em que há concurso público, a gestão não representa os interesses dos trabalhadores. Muitas vezes esses interesses são conflitantes. Exemplo, a questão referente a condições de trabalho. Tudo isso fica em segundo plano e a gente precisa trabalhar dentro da perspectiva que só há fortalecimento dos espaços de participação social se nós fortalecermos, se nós dermos condições para a participação dos usuários e dos trabalhadores. Um outro ponto que havia um indicativo de se caminhar era que o regime, o processo de paridade dentro dos conselhos, ele fosse mudado dos 50% governamental e 50% não governamental para uma tríade. Seria 33% dos representantes governamentais, 33% dos representantes da sociedade civil e de usuários e 33% de trabalhadores, né? Então, a gente já caminhava para um processo onde a participação ficaria mais igualitária, né? Mais equitativa, né? Que a gente pudesse ampliar essa participação. E um outro ponto que é extremamente importante da gente falar é da ampliação do controle social. E a ampliação do controle social só é possível, só se dá, só acontece a partir do processo de construção de conhecimento por parte de quem executa o controle social. Então, já tem os indicativos de investimentos de 3% do IGD Bolsa Família, de 3% do IGD SUAS, mas esses valores eles não têm sido respeitados pelos municípios, né? Eles têm ficado aquém disso na hora que os municípios vão fazer a utilização desses recursos, né? E capacitar os conselhos é o ponto de partida para o fortalecimento da política pública de assistência social. Porque um conselho fortalecido, independente de quem for gestor, terá resguardado que as ações que estão sendo realizadas no teu município estão atendendo aos interesses, estão atendendo às expectativas, da população, que é o nosso maior beneficiário, né? Que é o nosso maior foco, atender com qualidade, né? Ofertar os nossos serviços com qualidade para que a gente consiga oportunizar acesso a serviços, benefícios, transferência de renda,
convívio e vivência familiar e comunitária, dentre outras questões tão importantes, tão caras para a gente por aqui. Então, essa foi a nossa palestra e agora a gente vai abrir para as perguntas. Só passar uma listinha aqui de quem está por aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui para a tela, que aí facilita. Nós temos por aqui... Deixa eu tirar as câmeras do pessoal, senão o pessoal vai ficar aparecendo por aqui. Vamos lá. Nós temos por aqui Lúcia, nós temos Adriele, Aline, Amanda, Aninha, Camila, Edinalva, Érica, Fábio, Flávia, Janaína, Jaqueline, Josefa Pereira, Catilúcia Torres. Deixa ver se eu mudo. Deixa todo mundo mudo aqui. Lúcia, Luciana Rocha, Lidiane Albuquerque, Maria das Graças, Marisa, Micarla, Núbia, Paula, Priscila, Quitéria, Reinaldo, Rita, Rosiane, Sandra, Tatiana, Tatiele, Valderli, Amanda, Késia, Quitéria, muito obrigado a todos vocês por estarem participando. Aqui no Instagram nós temos Yasmin, Eliane, Josi, Rai Galvino, Lindaiana, Ana Maria, Leite, Uiane Leite, né? Wilma, deixa eu ver aqui quem mais. Petros Consultoria, Luiz Fernandes, Carmen, Zuleide, Márcia Maria, Merces, Lene, nossa, tem muita gente. Cadê? Amanda, Camille, Andréa, Pati, muita gente. Fagner, Raíssa, Michele, Rubens, Cleide, Babi, Alisson, Paulinha, nossa, muita gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente está aberto agora para as perguntas e para os questionamentos. Catilúcia Torres está por aqui. Helicto, Flávio Teixeira, Cleide, Fábio de Jesus, Elaine, muito de gente. Aqui na plataforma, André, no município pode convocar a conferência democrática. Janaína, se o teu município não convocou, pode sim convocar. Via de regra, Daniela está por aqui também. Via de regra, os estados eles estão fazendo a convocação da conferência e nós estamos realizando. Aqui em Sergipe, o estado fez a convocação da conferência e nós estamos realizando em vários municípios. Inclusive, na próxima quinta-feira eu vou estar na conferência aqui de uma cidade chamada Laranjeiras, uma cidade que eu assessoro. Então, a gente vai fazer a palestra sobre isso. Obviamente, a palestra para a população não vai ter essa pegada acadêmica daqui, porque aqui eu estou passando para multiplicadores do conhecimento, para pessoas que vão multiplicar, né? Quando nós vamos para a fala, deixa eu voltar para cá, que aí facilita. Quando nós vamos para a fala, agora melhorou. Estava segurando no colo a câmera, carreguei essa transmissão no colo, verdadeiramente. Quando nós trazemos para cá essa fala, né, quando nós trouxemos essa fala para vocês, nós trouxemos dentro da perspectiva de estar falando
para técnico, para trabalhadores, os SUAS, para pessoas que conseguem entender essas questões mais amplas, né? Mas quando a gente vai falar para a população, a gente precisa baixar o nosso nível de fala, nós precisamos nos colocar ao lado. Boa noite, Kátia. A gente precisa se colocar lado a lado com o usuário para a gente poder falar a mesma língua, tá? Vamos lá. Aí a Paula pergunta. Na verdade, ela está falando, colega Janaína, em meu município eu sou presidente do Conselho de Assistência Social. Enfim, somos nós conselheiros que convocamos e realizamos a conferência com apoio da Secretaria de Assistência Social. Exatamente, tá? A convocação não parte da Secretaria. Quem fala sobre conferência é o Conselho. Então, quem puxa é o Conselho. Kátia colocando, você é fera, viu? Obrigado, Kátia. Obrigado pelo carinho. A Flávia colocando que aqui no meu município estamos fazendo as pré-conferências e no dia 13 de setembro será a conferência. Maravilha! 13 de setembro eu também estarei em outra conferência. Vou estar acompanhando a ex-ministra Márcia Lopes no município chamado Fátima, na Bahia. Então, a gente vai estar também nessa conferência. A Edinalva atrás. Então, como modificou as formas de realizarem a conferência, ou seja, não sendo obrigatória, essa forma deixa sem expectativa, sem credibilidade, de forma alguma. De forma alguma. Os conselhos têm credibilidade. E o Conselho Nacional já colocou uma nota, já deu uma nota informando que todas as deliberações que forem tiradas no município e no estado serão recebidas pelo Conselho Nacional de Assistência e serão validadas pelo Conselho Nacional de Assistência. Então, o Conselho não está alheio a isso, não. O governo federal não vai financiar, mas a validade da conferência é exatamente igual. A Vanessa, querida parceira Vanessa Veras, do perfil Assistente _ Social, que tem mais de 60 mil, quase 70, né, Vanessa? Acho que já deve ter passado 70. A Vanessa é fera, muito fera. Posta bastante conteúdo bacana. Se vocês ainda não seguem, sugiro que siga. Assistência _ Social, que tem muito conteúdo bacana. S. Bardella. Esses nomes, boa noite. Esses nomes assim fica mais complicado para eu entender. Nome no Instagram é complicado demais. Lisiane coloca, no meu município já realizamos pré-conferências e a conferência será agora dia 29. Coincidência, né? Dia 29 também é a conferência que eu vou estar palestrando. Fábio, dentro desses parâmetros dos convênios dos municípios, como devem prosseguir os trabalhos? Pois sabemos que a quinta parcela não caiu ainda, onde dessa forma vem prejudicando o desenvolvimento dentro dos serviços. Olha, a gente precisa lembrar que o cofinanciamento ele tem 3 entes responsáveis, né? O governo federal, o estadual e municípios, né? Então, o que é preciso é os municípios assumirem suas responsabilidades também como cofinanciador da política, né? São 3 esferas que cofinanciam: municipal, estadual e federal. Então, é preciso se planejar, utilizar bem os recursos, né? Para garantir a oferta do serviço. Mas, sem sombra de dúvidas, o não repasse acaba atrapalhando. Lisiane colocando aqui, você é massa, foi maravilhosa a aula, top. Obrigado, Lisiane. Deixa eu ver aqui. A Kátia, professor, uma instituição de acolhimento é mantida pelo município e estado. A unidade de acolhimento vai depender se ela é estatal ou se ela é privada. Se ela for de uma instituição não governamental, se ela for não governamental, ela pode ser cofinanciada pelo município, mas ela precisa ser vinculada ao SUS, ela precisa ter inscrição no Conselho Municipal e no Conselho Nacional para poder receber.
Emires, pronto. Emires, do Paraná, de Mariópolis. Seja bem-vinda, Emires, por aqui. A Késia coloca, boa noite. Para as conferências, pode usar recurso do IGD para custeio das despesas? Sem sombra de dúvida. Entra naquela perspectiva dos 3% que são obrigatórios, tanto do Bolsa quanto do IGD SUAS. Então, pode usar os dois recursos para custear. Seria possível falar mais um pouco de financiamento? Reinaldo, em que sentido você quer que eu fale sobre financiamento? Diga aí que eu tento esclarecer melhor. Oi, boa noite. Adorei o momento de hoje. Josefa, obrigado, Josefa. Daniela, sexta estarei realizando uma pré-conferência em um distrito. Me deram essa missão. Minha dúvida é a pré-conferência que tem que ser realizada com a mesma metodologia da conferência, trabalhar as oficinas em grupos por eixo, ou posso abordar um tema geral? Na verdade, a ideia das pré-conferências é que não seja naquele ambiente formal, é que seja rodas de debate. E é extremamente importante que você debata os 3 eixos, porque você vai preparar o pessoal que vai participar da conferência estadual, ou da conferência verdadeiramente dita, né? Eles já vão chegar na conferência entendendo quais são as ações, quais são os assuntos que estão sendo tratados, que estão sendo abordados, e como a gente pode fazer uma conferência mais rica e mais participativa, né? Muitas vezes os usuários têm vergonha de participar, porque quando chega na hora, ele acaba não conseguindo executar. Ele acaba não conseguindo falar, não conseguindo se expressar. Ele acha que aquela conversa que está acontecendo na conferência não tem nada a ver com ele. E o que a gente precisa é desmistificar justamente isso. A Yasmin coloca uma pergunta aqui. Quais metodologias você indica para a elaboração de proposta, além de grupos? Se for no momento da conferência, eu acho que não tem outra, seria grupo mesmo. E a gente pode utilizar tempestades de ideias e filtrar, lembrando que tem limites do número de propostas que a gente vai estar enviando, e lembrando que o foco dessa conferência é ampliar a participação. Então, nossa fala tem que ser em pé de igualdade com os usuários, com os trabalhadores, com todo mundo que vai participar. Então, a gente precisa descer ao nível de conhecimento, de entendimento da população. Silvana Pires por aqui, boa noite. Emília dizendo que já realizou no município e fizeram também conferência, pré-conferências. Acho essa metodologia de pré-conferência extremamente importante. Reinaldo colocou aqui, obrigado por falar um pouco mais do cofinanciamento. Paulo, André e demais colegas, eu desejo muito que as conferências municipais desse ano sejam de muita luta e resistência. Precisamos ficar firmes e fortes, já diria o querido Caetano, ou Chico Buarque, né? O Chicão, ele já trazia isso, né? Preciso estar atento e forte. Priscila traz, aqui no município onde eu trabalho, a conferência foi realizada ontem, momento super produtivo, maravilha. Com relação à oratória de hoje, foi show, André. Muito bom poder acompanhar o seu trabalho e as orientações para o nosso aprendizado contínuo. Priscila, muito obrigado pelo elogio e obrigado também pela paciência, né? A gente já está aqui, deixa eu ver, há 52 minutos, né? E aí o pessoal aqui no Instagram, que é mais complicado, o fluxo no Instagram é maior, né? A gente tem entra e sai com mais frequência, mas aqui também é muito bacana. A Silvana está colocando que vai acontecer no dia 26 de setembro em Mata Grande, Alagoas. Maravilha, Silvana. Lisiane perguntando, você vai para qual município? Será Casa Nova? Bahia, se for, tenho certeza que será maravilhoso, porque você é fera. Não, na verdade eu estou indo para Fátima, mas lá quem vai falar é outra pessoa também que é maravilhosa e que é muito fera, que é a Márcia Lopes, a ex-ministra de Desenvolvimento Social, né, uma das pessoas que conseguiram ajudar a construir o SUAS no Brasil. A
Ente underline social. Esse é o Instagram da Vanessa, Flávia. Eu não vou acertar falar teu nome, tá? Mas eu vou ler tua pergunta. Quando terá uma conferência em Aracaju? Eu preciso ver a agenda de Aracaju, eu não tenho certeza. Mas faz o seguinte, se você está vendo o vídeo, provavelmente você já me segue no Instagram, então manda num direct para mim o teu contato, tua pergunta, que depois eu vou verificar com o pessoal lá de Aracaju e eu aviso para você, tá bom? Alguém com número que eu não vou conseguir identificar quem é, colocou muito bom. Na verdade, ela está usando o ID como nick. Bem, boa sacada. Maravilha, maravilha. Vamos ver se tem mais perguntas. O Reinaldo, como garantir que os 3 entes possam, de fato, repassar os recursos para a oferta dos serviços, programas e benefícios? Bom, do ponto de vista municipal, nós estamos no processo de construção do orçamento para o ano que vem, né? Então, pronto. O Iane Leita, porque ela colocou o sobrenome na frente. Beleza, Iane. Aí você coloca para lá, que aí a gente faz. Eita, professor, vem para cá, para Petrolândia, para nos ensinar muita coisa aqui. Tem muita deficiência na assistência. Ó, se me levar, eu vou. Que nem diz a música, né? Se me chamar, eu vou. E a ideia de como garantir, Reinaldo, é garantindo dentro do orçamento. E aí, para a gente garantir nas 3 esferas, a gente precisa pressionar, por exemplo, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, para que, no momento de aprovação, eles não aceitem a proposta com cortes de recursos para a política de assistência. Então, existe... e o Nara me convidando para o Maranhão. Opa, só fazer uma capacitação aí que eu vou, tá? Kátia, depois a gente conversa, manda mensagem em inbox que a gente vê uma capacitação aí para Petrolina. E o Nara, a mesma coisa. Fala no inbox que a gente vê uma possibilidade de dar capacitação por aí também. Então, como está no processo de votação, né, de envio para... Inclusive, o prazo vence agora em 31 de agosto para o envio das propostas orçamentárias para o ano que vem, lá na Assembleia Legislativa, né? Na Câmara de Deputados Federal, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa pressionar os vereadores para que eles, caso tenha sido reduzido pelo município, pelo Estado e pelo governo federal, que eles proponham o aumento dos valores repassados para a política de assistência. Reinaldo coloca André Luiz, obrigado. Tenho certeza que sua fala contribui muito para a minha fala no eixo financiamento. Valeu. Preciso promover mais vezes sobre alguns temas na área de assistência. Pegando o seu gancho, eu postei alguns dias, não sei se vocês conseguiram ver, que eu estou ofertando algumas aulas ao vivo todo domingo. Então, todo domingo a gente tem live. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, a gente está fazendo essa live para falar sobre o tema da conferência. Mas todo domingo, às 21 horas, nós temos live. E eu sempre posto nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E você, Reinaldo, que já está cadastrado aqui com a gente, já fez o cadastro, já vai ser informado de todas as aulas. Então, quem faz o cadastro com a gente já entra para a lista de e-mail e fica recebendo todas as informações sobre tudo que eu faço online para vocês. Beleza? A mesma coisa vale para você que está me assistindo aqui apenas no Instagram. Vai lá na minha bio, clica na minha bio. Na minha bio você consegue visualizar lá um link bit.ly/lista com L maiúsculo, Dória com D maiúsculo. Tem que ser assim, porque senão não entra, né? Então é bit.ly, bit.ly para fazer. O pessoal que está assistindo aqui na plataforma, aqui, só vocês estão vendo dar tchau.
vocês já estão inscritos, já estão recebendo meus e-mails. Caso vocês estejam tendo dificuldade de receber meu e-mail, favorita o meu contato. O meu e-mail é andredoria.com.br, que aí fica mais fácil para você fazer. Pronto. Minha formação, eu sou assistente social. Vou disponibilizar esse vídeo sim, como eu falei no começo, ele vai ficar disponível no YouTube. Para vocês que estão me assistindo aqui ao vivo no Instagram, nós estamos finalizando, porque aqui nós temos limitação de tempo. Foi bom estar com vocês e a gente se vê na próxima. Para vocês que estão aqui, para vocês que estão por aqui, não, a gente continua, beleza? Para vocês que estão por aqui, a gente vai continuar falando ainda um pouquinho mais. Então, a gente ainda tem por aqui 34 pessoas e eu ainda estou aqui disponível para responder aos seus questionamentos. Eu quero aproveitar e falar para vocês, vocês que estão aqui dentro, comigo, vocês que estão aqui comigo, eu quero falar para vocês de um curso, na verdade, do Simpósio Brasileiro de Assistência Social, simpósio esse que aconteceu em Maceió, 13 e 14 de junho desse ano. E quando nós realizamos o simpósio, nós fizemos a gravação de todas as palestras. Então, nós tivemos 10 palestras abordando todos os temas da política de assistência. Nós começamos com uma contextualização histórica, né, do processo de formação socioeconômico do Brasil, para que a gente pudesse ver, para que a gente pudesse acompanhar como foi o processo de construção, como foi o processo de construção da sociedade brasileira, para facilitar o nosso entendimento referente à execução da política de assistência social, do porquê a gente tem tanta dificuldade no processo de execução da política de assistência social. Paula está perguntando qual é o limite de propostas para cada ente. Cada estado vai delimitar isso. Aqui em Sergipe foram 3 propostas. Todas as propostas que puderem ser feitas para o município, 3 propostas. Uma proposta para o governo estadual e 2 para o governo federal. Então, essa é a delimitação. Aqui foram quantas quisesse para o município, 1 para o estado e 2 para o governo federal. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho a minha tela para vocês verem, né? Aqui eu estou compartilhando a tela, que é o site do SBAS, que é o Simpósio Brasileiro de Assistência Social. O simpósio aconteceu, como eu falei, em junho, mas eu filmei todas as palestras e eu estou disponibilizando aqui para vocês. Então, a gente teve palestra sobre a construção da sociedade brasileira, sobre a história da política de assistência social, sobre a concepção da política de assistência social, sobre a concepção da proteção social básica, sobre a concepção da proteção social especial, concepção de gestão do SUAS, a perspectiva do controle social no SUAS, concepção da vigilância socioassistencial, concepção dos benefícios socioassistenciais e gestão orçamentária e financeira. Então, foram 10 palestras. O certificado dessas palestras é de 20 horas. E como aqui são os palestrantes, né? Só ex-secretária nacional, ex-diretora da Básica e da Especial do MDS, ex-ministra Márcia Lopes, consultora do FONSES, eu como consultor e Tanamara como vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência aqui de Sergipe. Para além dessas palestras, vocês estão levando como bônus, vocês vão levar como bônus todas as palestras do primeiro, segundo e terceiro simpósio, né? E para cada um desses, você também vai receber o certificado de 20 horas. Então, serão 4 certificados, os 4 certificados totalizando 80 horas, né? Então, 4 certificados de 20 horas. O preço para quem vai entrar direto no site via SBAS
está de R$ 147,00 e pode ser dividido para até 14 vezes. Então, deixa eu só mostrar mais uma coisa, que é a área de membros. Uma coisa que só vocês que estão aqui acompanhando comigo vão ver. Para quem ainda não é inscrito no curso do SUS, para quem não faz o curso do SUS comigo, o curso do SUS é um curso que eu falo, eu explico o que é a política de assistência social do início ao fim, né? Desde o contexto histórico até o financiamento. Quem se inscrever no simpósio vai ganhar um desconto para se inscrever no curso do SUS, pagando o preço de 2018. Se você entrar hoje no site do curso, no site de venda do curso do SUS, você paga R$ 297,00. O preço atual é R$ 297,00. Para quem já vai entrar no simpósio, vai ter um desconto de R$ 100,00. E essa é o espaço, a área de membros em que vocês vão ter acesso. Então, vocês vão ter acesso às palestras filmadas e vão ter acesso também para baixar o material que foi disponibilizado nesse último simpósio. Então, todas as conferências são 30 aulas no total para vocês poderem participar. Então, a área de membros é bastante fácil de usar, de acessar, e é isso. E eu vou fazer, para vocês que resistiram até agora aqui, um super desconto. Mais de 40% de desconto no link que eu estou postando agora no chat. Então, para quem entrar por esse link que eu disponibilizei agora no chat, vai ter a possibilidade de se inscrever pagando R$ 97,00. Mais de 40% de desconto no valor de inscrição. Então, se você gostou da ideia, se você está precisando de hora complementar, eu percebi que tem um pessoal que está participando, vai ter a possibilidade de se inscrever pagando R$ 97,00 e vai poder contar como hora extra na faculdade. Beleza? Voltando aqui para as perguntas. O Reinaldo André, valeu e tenha uma boa noite. Abraço, Reinaldo. A Camila colocou, estou cursando o terceiro período, tudo muito novo ainda sobre a conferência. Mas palestra top. Parabéns. Obrigado, Camila, pela participação. Então, me acompanha, segue comigo, que você vai ter sempre conteúdo gratuito muito bom, tá bom? A Priscila, tenho orgulho de falar que participei do 4º Simpósio Brasileiro de Assistência Social. Confesso que foi um sonho realizado, um momento de muita construção de conhecimento. André, você é um super profissional no que faz. Parabéns. Muito obrigado, Priscila, e que bom que você está aqui com a gente, que você pode testemunhar, né, falar sobre como foi o simpósio. Beleza? O link está aí. Sugiro que quem ainda está aí, aproveita e clica logo, porque eu estou finalizando a nossa palestra, agradecendo muito a todos vocês. E assim que eu terminar, a sala fecha e aí vocês podem perder o link, beleza? Então, aproveita essa oferta que é só hoje. Valeu e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro, beleza? Valeu e tchau, tchau.